Sabe aquela premissa básica? Se eu não sei o caminho, qualquer lugar serve. Quero falar um pouquinho com você sobre as energias dessa semana, sobre como estamos caminhando e o que essa frase representa para os nossos próximos dias. Vamos junto comigo? Viajantes, mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui na minha nave. Espero que você possa encontrar um sofazinho confortável para que a gente possa se inspirar aqui por alguns instantes. Aqui já uma companhia que veio se acomodar junto com a gente. E antes de mais nada, inclusive porque eu acho que tem tudo a ver com o que eu quero trazer para a gente hoje, eu quero agradecer de verdade, assim, vocês que me acompanham por aqui ou também quem está chegando novo. Eu sempre trago um pouco, né, desse meu desafio dos ritmos, da constância, de estar aqui compartilhando e de todos os meus questionamentos sobre a vida e sobre, enfim, o que é viajar por essa experiência terrena. E desde que eu retomei aqui as minhas partilhas no YouTube, principalmente com a intenção muito clara que eu venho tendo, especialmente para que a gente possa seguir construindo essa teia da vida, eu tenho tido repercussões que me alegram muito o coração e que me mostram que esse é o caminho, né? E como é importante esse ritmo e essa constância. Então eu quero agradecer de verdade, assim, do fundo do meu coração, a vocês que têm me acompanhado, que têm seguido aqui os vídeos comigo. Os comentários eu sempre leio, tá, gente? Sou eu mesma, não existe nenhum robô, nenhuma secretária aqui, não. Sou sempre eu que respondo vocês. E aproveito aqui, né, como um desafio que é pessoal meu e que eu venho me trabalhando e lapidando todos os dias. Pedir para você que me acompanha por aqui, se sentir no seu coração de compartilhar esses vídeos com outras pessoas que você acredita que possa ser benéfico, que possa inspirar, que possa ajudar a transformar de alguma forma, e também se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda muito a que o algoritmo vá expandindo essa consciência para cada vez mais pessoas. Esse é um lugar super desafiador para mim, porque eu sempre tive essa questão, né, essa dificuldade de não querer ser aquela pessoa chata, né, usar esses marketings de escassez, ficar pedindo as coisas para as pessoas como se isso fosse uma coisa muito horrorosa de ser feita. E com o tempo, né, e com o meu caminhar, assim, e ainda tenho muita dificuldade, então você saiba que este é o grandioso desafio que eu me coloquei para mim hoje em abrir esse vídeo falando isso, mas porque conecta com o que eu quero trazer para você e que, de alguma forma, você possa, quem sabe, encaixar isso no contexto da sua vida, para que você também possa, quem sabe, ver isso sob um novo ângulo e sob uma nova perspectiva. Então é sobre o nosso lugar no mundo que eu quero falar hoje. Nos situando em termos astrológicos, nós temos para essa semana o marco da lua minguante, que vai acontecer no signo de Sagitário, na próxima quarta-feira, dia 11. É uma semana super auspiciosa, é uma semana com trânsitos super intensos e importantes, nos convidando exatamente a esse movimento. A gente teve recente o ingresso da Vênus em Áries no final da semana passada. Ela vai ficar com a gente em Áries até o final desse mês de março. A lua minguante, que marca agora a quarta, junto com o retorno de Júpiter ao movimento direto no signo de Câncer. Então, sim, temos uma semana aí de conclusões, né? Temos uma semana das coisas se desenrolarem, se resolverem, ganharem rumo aí, tomarem forma, principalmente desde o início da lunação aquariana, que foi quando a gente começou, lá no dia 17 de fevereiro, com eclipse solar em aquário. Aí a gente teve o culminamento dessa energia com a lua cheia também num eclipse de Virgem. E aí agora a gente vem finalizar essa alunação chegando na lua minguante em Sagitário. E aí o que eu quero trazer para você, e
peço que você me perdoe caso pareça um monotema, né? Ou caso pareça repetitivo, mas eu desejo muito que você possa se abrir para perceber que não é sobre isso, mas é sobre um processo de etapas que existe. Para quem vem me acompanhando por aqui, tem visto eu trazer várias reflexões sobre a passagem da minha mãe, que inclusive exatamente hoje, no dia que estou gravando esse áudio para vocês, completa-se um mês da passagem da minha mãe. Então ela veio a falecer no dia 10 de fevereiro e hoje, no dia 10 de março, estamos completando esse um mês da viagem dela para um outro espaço-tempo. Durante esse mês eu tive intensamente debruçada sobre esse processo que é atravessar o portal da Dona Morte, né? Já trouxe para vocês aqui em outros vídeos, então para quem está chegando agora, sugiro que de repente você pegue aí os últimos vídeos desse ano para que você possa entender essa costura que eu venho fazendo. Hoje é aquele vídeo que eu trago aqui num contexto muito mais inspiracional, então mais para que você esteja num processo aberto e receptivo para se inspirar de alguma forma. A morte, ela tem um processo que também dentro da própria morte existe um começo, meio e fim. Então, se vocês perceberem a minha fala dos últimos vídeos, tem o processo que é o processo do ok, isso acabou de acontecer, né? Um processo que eu olho e eu falo, perdi algo. Falei sobre isso nos outros vídeos. Então, é um processo que eu reconheço que eu perdi algo. Tem um processo, né, que são os dias que se seguem do internalizado, perceber aquela perda no dia a dia, na rotina, como que aquilo está se manifestando na minha vida. E eu sinto que agora é como se eu estivesse me encaminhando para o processo de ok, eu percebi, eu reconheci e agora eu preciso voltar a caminhar. E por que eu quero trazer isso para você e de uma forma que isso talvez em algum sentido possa estar ocorrendo aí na sua vida? Essa lua minguante, ela vai trazer então pra gente a conclusão desse ciclo de rupturas, né? Porque esse ciclo que a gente está vivenciando desde o dia 17, ele é um ciclo que está nos convidando a isso, aos desapegos, às rupturas, aos cortes, a deixar o passado, a se encaminhar e direcionar para um futuro inovador, para um futuro disruptivo, né? Muito provavelmente você daí precisou olhar para alguma coisa que você podia estar repetindo, alguma crença, algum padrão, algum vício, uma relação, um trabalho, uma casa, uma mudança, que você está ali enredado, preso, e esse foi um ciclo que te convidou a se soltar, a ter coragem de confiar nesse novo e nesse futuro que eu não sei, que eu não tenho referência, mas que eu tenho certeza que é melhor que esse passado que eu tô repetindo. E esse final de semana que passou, eu fiz uma iniciação. Para quem me acompanha também na rede vizinha, né, sabe que o cacau cerimonial, ele é uma medicina da floresta que está presente na minha vida há muitos anos. Eu acho que eu conheci o cacau por volta de 2016, numa primeira vivência. E eu tenho o cacau na minha vida como uma medicina para mim, dos meus ritos diários, da minha conexão. E desde o final do ano passado eu vim sentindo que ele queria ganhar um outro tom, né? E que é o tom de quando eu me torno uma facilitadora dessa medicina. E todas as vezes que isso acontece comigo, porque geralmente eu sempre passo pela experimentação minha, né? Então eu vivencio a medicina, ela entra nos meus ritos diários, até que em algum momento ela olha para mim e diz, agora vá lá facilitar para outras pessoas. E toda vez que isso acontece, eu busco então uma iniciação, que eu acredito muito que as medicinas da floresta, elas têm esse chamado, né? Elas pedem essa iniciação para que você realmente incorpore essa pessoa que vai compartilhar da medicina com o outro e toda a responsabilidade que existe nisso. E a medicina do cacau, para quem não conhece, ela é uma medicina que trabalha muito no nosso chakra cardíaco, trabalha muito essa expansão, essa abertura, né? Essa conexão com o nosso feminino. E depois desse final de semana, dentro de um grupo de estudos que eu participo, uma das pessoas desse grupo veio fazer a passagem também na semana passada, e então eu tava assim, uau, né? Eu tô dentro desse portal mesmo. Todo lugar que eu olho assim, eu tô me deparando com essa Dona Morte. O que é o grande chamado?
olha, você vai precisar lutar pelos seus desejos. Você vai precisar vir para um processo muito visceral, muito carnal, de você ser honesto com você mesmo e responder o que você quer fazer da sua vida. A morte, né, ele é esse momento que a gente fala assim, ó, ponto final. Eu não quero mais escrever esse livro, deu. O que está escrito aqui deu, chegou ao fim. E aí eu ponho um ponto final. Desde que minha mãe passou por todo o processo dela dentro desses 4 anos, né, eu já vinha sentindo, desde o final do ano passado, que ela estava querendo colocar esse ponto final. Ela já estava querendo falar assim, eu quero largar esse carro aqui, eu não quero mais dirigir, eu cansei, pra mim tá bom, eu quero concluir, ponto final. E aí quando a gente, né, na nossa alma, a gente quer concluir a viagem, a gente não quer mais. Tem uma hora que você não quer mais, que você não tem mais um sonho, que você não quer mais um desejo. E quero partilhar isso porque eu acho isso muito significativo nesse último ano da minha mãe, né, que é considerado o ano passado, assim. Eu conversava muito com ela. Eu falava, mãe, mas você não tem vontade de fazer isso? Lembra quando você tinha vontade de fazer aquilo? Isso daqui? Ela falava, não tenho mais. Não tenho mais vontade. Eu falava, mãe, mas você não tem mais nenhum sonho, mais nenhum desejo? Ela falava, não, pra mim tá tudo bem. E aquilo, né, naquele momento, era muito desconfortável, porque eu pensava assim, meu Deus, mas aí minha mãe vai ficar fazendo o quê? Como é que você acorda, come, dorme, acorda, come, dorme, né? Ai, que questionamento. E hoje, assim, quando eu olho tudo e eu percebo o processo dela, ela talvez já estava no encaminhar de se desligar, de soltar o carro, né? De parar o carro ali num ponto da estrada, desligar a chave, jogar a chave no barranco abaixo e falar assim, não dirijo mais, para mim já deu. E nesse mês que eu passei nas etapas da Dona Morte, esse final de semana que eu faço essa iniciação numa medicina totalmente feminina, amorosa, e que eu tenho essas reflexões, é claro que é a vida dizendo para mim, se você ainda não quer colocar o ponto final no seu livro, e se você não quer deixar o seu carro na estrada e jogar a chave barranco abaixo, você precisa voltar a mover-se. E que fique claro aqui que esse mover, talvez você daí possa estar pensando que eu passei um mês, né, dentro de casa, deitada na cama e chorando, e não foi, porque vocês me viram aqui presente, vocês me viram compartilhando, vocês me viram aí nos meus atendimentos, mas é uma parte da alma que está ainda digerindo, processando, ela tá mais nessa coisa, nossa, eu tô sentindo que é esse lado de lá, eu tô percebendo o que é essa passagem. E tem um processo que eu acho muito rico quando a gente mergulha de fato na travessia da morte, você reflete sobre o que é a vida. A morte lembra que existe vida. Eu pude perceber isso muito nitidamente, que a morte, além de todos os ensinamentos dela, ela vem para te relembrar. Olha, eu tô aqui, mas eu tô aqui porque existe uma outra coisa aqui, essa coisa aqui é a vida. E o que eu quero trazer para você hoje é exatamente esse lugar que você questione como é que você tá na vida. Você tá no tanto faz, tá tudo bem? E aí é onde eu volto para minha frase inicial. Se você não tem uma direção, então qualquer caminho serve? E será que qualquer caminho serve mesmo? Como é que você tá nesse sentido da sua pulsão de vida, dos seus desejos, do que você quer criar, do que você quer fazer, do que você tem de tesão pela vida? Como é que isso tá? Isso tá vivo? Essa chama tá muito clara ou essa chama tá apagadinha? Porque se você tem este corpo, né? E esse corpo é esse nosso carro, esse nosso veículo, o templo que habita, que guarda, que é a casa do espírito. Se você tem esse corpo, que ele minimamente está saudável, então que você se locomove, que você tem sua autonomia, que você faz suas coisas, percebe que não fazer nada com ele é uma afronta. É uma afronta a teu espírito, a tua alma, a teu divino, ao teu criador, a vida, o universo, como quer que você chame. Porque se ganhamos esse corpo para que o espírito possa vivenciar algo, eu já falei várias vezes essa frase, né? Nós não somos seres terrenos numa experiência espiritual.
Nós somos seres espirituais numa experiência terrena. O que significa que o espírito vem para este plano material e terreno para ele vivenciar e para ele manifestar coisas que ele não consegue no outro plano. E que ele precisa da matéria, então ele arruma um carro, que é o corpo, para que ele possa vivenciar o que ele não consegue no outro plano espiritual. Com certeza, as tarefas que minha mãe executou aqui nessa matéria, ela não consegue executar do mesmo jeito no plano espiritual. E coisas que ela executa no plano espiritual, ela não conseguia executar no plano terreno. Então percebam que tem objetivos, tarefas a serem feitas e concluídas que são diferentes, a depender do espaço-tempo que você está. O que é estar vivo, com saúde, habitando este templo e não fazendo nada? E aí você pode me responder, né? Aline, como você é capaz de dizer que eu não estou fazendo nada? Eu cuido de casa, eu cuido de filho, eu trabalho, eu cuido de marido, eu cuido de mãe, de pai, de isso, de aquilo, e eu chego e eu saio de casa às 6 horas da manhã e eu volto para casa às 8 horas da noite e eu estou cansada. E aí eu preciso te confrontar e te perguntar, isso é viver? Às vezes a gente se empanturra de tarefa, às vezes a gente se empanturra de compromisso e a gente não consegue ter 3 minutos no dia de presença e responder honestamente, caramba, mas tudo isso que eu tô fazendo aqui tá justo com o que eu quero? Tudo isso que eu tô fazendo aqui tem sentido? Ou eu tô só nessa sobrevivência muito louca, que é atarefada, que é com pressa, que é maluca, que nem come, que não tem um momento de pausa porque eu preciso sobreviver. Eu não acho que a gente está aqui para sobreviver. Realmente, eu não sinto, mas essa é uma verdade minha. Eu sinto que a gente está aqui para viver, mas como a gente passou tanta coisa, como a gente tem tanta memória ancestral de guerra, de fome, de morte, de miséria, de escassez, ainda tem algum software, sabe, algum disquete? Lembram da época do disquete? O disquete é muito velho, né? Então, para mim, ainda tem algum disquete que a gente roda nisso, que são as vozes que ainda ecoam dentro da gente de que eu preciso sobreviver, se não é miséria, se não é fome, se não é guerra, se não é sangue, se não é sem teto. E sim, isso existe na construção da nossa história, mas talvez está num passado longínquo. E aí eu que estou aqui no presente, numa transição de eras, com muitas ferramentas disponíveis, porque vejam, hoje a gente tem mais do que tudo nas mãos. Você tem uma ferramentinha lá que 24/7 ela te responde o que você quiser. Ela não tem nenhum momento do estou em horário de almoço, volto daqui 1 hora. É preciso sustentar o desejo para sair da inércia. O que eu quero dizer com isso? Se a gente não tem um desejo muito claro, se a gente não tem um sonho muito claro, se a gente não tem um objetivo muito claro, não tem força para sair da inércia. Porque o desejo, o sonho, o objetivo, ele é fogo. Ele é elemento fogo, por isso que eu tô falando da Vênus em Áries, né? E a Vênus, ela é o quê? Ela é os prazeres, ela é a relação com o dinheiro, ela é o prazer, ela é o contribuir, ela é as relações. Em Áries é o fogo primordial, é a chama do desejo. Se você não tem esse fogo, a inércia é aquele lugar do qualquer caminho serve. Do tá ruim, mas tá bom. Mas o sofá aqui tá tão quentinho, né? Se não tem uma coisa que é viva, que é incandescente, que queima, você não consegue sair dessa inércia. Porque essa inércia, ela tem em si um quê? Que é o conforto no desconforto, né? Que é aquela hora que você sabe que não tá muito bom, mas tipo assim, eu já conheço, eu sempre falo, gente, sofrimento conhecido, o cérebro prefere do que ir para um sofrimento desconhecido. Porque aí você tem que levantar a bunda da cadeira e pensar, e estruturar, planejar que recursos que eu preciso para poder concretizar esse sonho, que disciplina nova que eu vou... Nossa, muito sofrido, não quero isso daí não, esse sofrimento aqui eu já conheço.
Eu já sei o que é ficar reclamando da falta de dinheiro, eu já sei o que é reclamar da falta de uma relação saudável, eu já sei que reclamar da mãe, eu sei reclamar do pai, do filho, do marido, do emprego, do chefe, tá. É um sofrimento que eu já conheço. E para esse novo, não. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que estamos nos aproximando finalmente do ano novo astrológico de 2026. A gente já tá com esse saborzinho da Vênus em Áries, a gente já tem Saturno e Netuno em Áries, e aí a gente está se direcionando para as próximas semanas, onde a gente vai ter Sol em Áries também, a Lua em Áries também, Marte em Áries também, então a gente vai ter aquela baladinha cósmica em Áries, que a gente teve no início do ano em Aquário, a gente vai ter agora no signo de Áries, marcando a entrada do ano 1, do cavalo de fogo, de todos esses arquétipos que eu tenho certeza que vocês estão cansados de ouvir, mas a grande pergunta que fica é, o que você vai fazer com esse fogo, com essa chama que está disponível? E olha, a gente não precisa ser muito místico, sabe? A gente não precisa falar assim, mas sonho, Aline, eu não tenho nenhum, porque a minha vizinha sonha em ter uma instituição para crianças órfãs, abandonadas, Gente, não, sabe? Vamos voltar um pouquinho para a realidade, para os pés no chão, e às vezes começa com um pouquinho. Putz, meu sonho no momento agora é voltar a dançar. Porque eu dançava e isso me deixava, nossa, muito nutrida. Era o meu momento. Nossa, eu sonho em conseguir voltar a dançar de novo. Pronto! Nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. Eu quero te deixar o convite para você refletir sobre você ser o sonho dos seus ancestrais. E não é no sentido de que você, aquela coisa frustrada, sabe? O pai que queria ter sido jogador de futebol e ele não conseguiu e ele obriga o filho a ser um jogador de futebol. Não é nesse sentido. Dentro dessa visão sistêmica, os descendentes serem os sonhos dos seus ancestrais, é exatamente de um lugar em que tudo aquilo que muito provavelmente os meus bisos, os meus avós, minha mãe, meu pai, não conseguiram realizar, passaram de sofrimento, né? Passaram de escassez, passaram de dificuldade, eles sonham que eu não passe aquilo. Olha, isso é muito forte. E claro que pode ser que tenha alguma coisa que minha mãe não conseguiu completar na jornada dela e que de repente eu tenho aquilo pulsante dentro de mim e que quem sabe eu não possa fazer, porque me nutre, mas porque me nutre também vai realizar uma parte da minha mãe. Eu nunca esqueço, quando minha mãe voltou, lá em 2023, que ela voltou do coma, e aí quando ela voltou do coma e ela foi se restabelecendo, naquele período ela teve a cura do câncer de pâncreas, eu lembro que ela falava assim pra mim, assim que eu estiver totalmente restabelecida, eu já entendi. Eu quero começar a falar lá no YouTube e compartilhar o meu processo com as pessoas, porque não é possível. Eu acho que eu posso inspirar as pessoas a passarem pelo câncer, passarem por essa dificuldade de uma forma mostrando a minha experiência de vida. E eu lembro que ela até falava para mim, para o meu companheiro, né? Como vocês sabem fazer isso? Vocês vão vir aqui na minha sala, você vai montar a câmera para mim, a luz, e eu vou começar a falar no YouTube. E eu até me emociono de lembrar disso quando minha mãe falava, porque não é que eu tô fazendo isso só porque ela queria, porque eu sempre gravei YouTube, né? Tanto que ela falava. Mas quando eu me vejo nesse ano voltando, criando um ritmo para mim, criando uma teia de construção para estar aqui, e eu me relembrei ontem da minha mãe falando isso. Quem sabe eu não estou literalmente sendo um sonho realizado que minha mãe não conseguiu realizar. Porque aí, depois daquilo, ela teve uma recidiva de novo, ela voltou a se tratar de novo, aí curou, aí tratou de novo. Isso debilitava muito ela, né? Ela ficava muito fraca, ela não conseguiu falar. Mas minha mãe, ela era uma professora, uma comunicadora, ela deu aula por muitos anos em faculdade. E ela queria. E aí, quando eu tô aqui e percebem que eu tô usando a experiência dela, a história dela, junto com o meu processo, para trazer aqui para você uma inspiração, uma travessia, um movimento, eu tô fazendo o que minha mãe também gostaria de ter conseguido fazer, mas ela decidiu pôr o ponto final antes. Então, isso é ser o sonho da ancestralidade. Eu preciso voltar e me questionar.
Tá, Aline, ok. Você dormiu e acordou por 30 dias com a dona muerte. Agora, acho que tá na hora de se despedir também da dona morte, deixar ela embora e voltar a se mover. Porque ela tá te lembrando, né? Ela te lembrou também da vida e agora você volta, tá? Mas espera aí, qual que é meu desejo? O que eu quero fazer? Será que eu tenho um sonho? Será que eu quero construir alguma coisa? Será que eu tenho um produto para nascer? Um projeto que eu quero compartilhar com as pessoas? E aí eu preciso voltar a acender essa chama de novo para que eu possa me encaminhar para esse lugar, para que eu ganhe força para me direcionar para esse lugar. As coisas agora elas começam a ter um tom de mais revelação, elas começam a ter um tom de mais clareza, porque a gente começou esse ano com esse turbilhão para todo mundo, de transformação, de situações repentinas que aconteceram. Não tem uma pessoa que eu não atendi nesses primeiros meses do ano que não me trouxe exatamente a mesma coisa. Aline, eu tô em março, minha vida já virou de ponta cabeça. É gente que separou, que mudou de casa, que foi demitido do emprego, que mudou de emprego, que mudou de cidade, que mudou de país, que teve falecimento de pessoas queridas. Foi assim, um plot twist na vida de todo mundo no início desse ano, mas porque essas eram coisas ainda que tinham a ver com os fechamentos do ano 9, com as rupturas. E agora tá mudando o tom. É isso que eu quero trazer e deixar para vocês aqui, a nossa primeira tríade lá, né? Vocês vão perceber, os vídeos, os primeiros da inspiração, travessia e movimento, eles estavam todos muito enredados por essa energia da morte. Agora, se você está me acompanhando, você vai perceber que a gente já está se direcionando para uma inspiração, travessia e movimento que encaminha mais para a vida, que convida mais agora, olha, vamos voltar e agora a gente vai começar de fato. Ah, e inclusive quero aproveitar, se você está me escutando até aqui, na semana que vem, no dia 18, eu vou fazer um encontro sobre o Ano Novo Astrológico, onde eu vou trazer todas as nuances desse novo ano. A gente vai entender o que é um ano 1, o ano do cavalo de fogo, o que é essa energia iniciática de Áries, como que a gente pode sustentar esse desejo. Então, caso você queira estar comigo e compor essa roda, vai ser um encontro online, vai ficar gravada e disponível a gravação, caso você não consiga estar presente no dia. A gente vai fazer pela plataforma do Zoom. Eu vou deixar aqui embaixo o link disponível para inscrição, então caso você queira participar, será uma alegria te receber. E tudo isso para dizer que o ano 1, além de tudo, ele é em primeira instância um esvaziar-se. Porque tem um conto budista que diz exatamente isso, né? Que o discípulo chega na casa do seu mestre e começa a falar um monte de coisa para ele, né? Do que ele aprendeu, do que ele sabe, falando. O mestre vai lá, faz um chá, enquanto ele tá falando. Ele volta e começa a pôr na xícara do discípulo, e o discípulo falando. Até que aquela xícara começa a transbordar, e ele continua colocando o chá, e o discípulo fala, mestre, você não tá vendo? A xícara tá transbordando, mestre, você não vai parar? E aí o mestre olha para ele e fala assim, em copo cheio não cabe mais nada. O que é isso? No ano 1, que ele tem o tom dos inícios, que ele tem o tom dos recomeços, que ele tem o tom de você ir fazer coisas que talvez você esteja postergando há muito, antes é preciso que você esvazie. Porque se você não esvazia a casa, se você não esvazia o guarda-roupa, se você não esvazia o corpo emocional, se você não esvazia o corpo energético, o corpo físico, o corpo mental, não cabe mais nada. Por isso que a gente passou tudo isso, esse início de ano, esse esvaziar-se, essas rupturas, esse desapegar-se, para que agora, de fato, a gente se direcione para esse que vai falar assim, tá, ficou essa prioridade, eu tô postergando isso há muitos anos, mas isso realmente é um desejo da minha alma, eu tô colocando esse monte de tarefa e de execução na frente desse sonho, desse objetivo, mas realmente esse objetivo é um desejo da minha alma, e aí a gente foi se soltando provavelmente de várias coisas que não estavam mais fazendo sentido, que já era um peso morto, para que de fato agora a gente está se encaminhando para esse momento de olhar e falar, ficou isso aqui, e isso aqui que ficou é prioridade, é fogo pulsante, e eu vou me dedicar a partir de agora nisso. Pode ser uma coisa, 2 coisas, 3 coisas,
Pode ser um desejo que há muito estava escondido e apagado dentro de você e você se relembre. Pode ser um sonho que você tem muito forte na sua alma, só que você deixou ele de lado, porque sei lá eu por quê, e agora a gente está de fato se direcionando para esse momento. Mais uma vez, muito grata, espero que tenha sido de grande inspiração para você. Literalmente estamos na fase de se inspirar. Então essa semana é esse lugar de você refletir mais, sabe? A lua minguante principalmente, ela nos convida, né? É um processo mais introspectivo. A lua tá perdendo a luz dela, então a gente vai entrando, se recolhendo para ficar aqui. Então tá, então vou fechar o que foi esse ciclo, deixa eu entender, eu percebi, isso daqui não floriu mesmo, isso daqui realmente morreu, olha, isso daqui realmente foi, a gente fecha, porque aí lá na semana que vem, quando a gente for dar início à lua nova, aí tá pronto para a gente voltar a plantar novas sementes e para a gente começar a se apropriar mais e mais ainda do que vai ser essa chama ariana, que reacende dentro de nós e nos direciona mais para a vida. Que você tenha aí mais endereços claros para colocar no seu Waze, né? No seu mapa, na sua bússola de vida. Que você defina e que tá tudo bem. Isso é o que eu mais quero lembrar. Tá tudo bem se esse endereço mudar amanhã. Tá tudo bem se esse plano mudar amanhã. Não tem problema. Afinal, a única certeza da vida é a impermanência. Pode ser que você tenha um sonho que já seja muito consolidado e você só vai precisar estruturá-lo. Pode ser que você comece a relembrar, tem um objetivo aqui, aí você tenta começar, aí você viu que não era muito e aí você vai para lá. É um ano dessa experimentação também, então tá tudo bem. O único problema vai ser se você não definir as rotas. O único problema é se você deixar o seu barquinho a esmo no oceano e achar que qualquer ilha vai servir. E a grande ilusão de tudo isso é que na hora que você chegar numa ilha que você achava que tudo bem, que ela ia servir, você vai começar a reclamar, você vai se frustrar, você vai ficar desesperançoso, você vai ir para baixo, você vai se entristecer, você vai se angustiar, porque você vai descobrir que não serve qualquer ilha. Não serve qualquer projeto, não serve qualquer sonho. Não é todo mundo que serve para estar aqui, não é todo mundo que quer falar, não é todo mundo que quer ser terapeuta, não é. Cada um tem uma particularidade. E por isso eu convido você de novo a pensar qual é a sua particularidade, qual é a ilha que você quer estar, porque ela realmente respira, ela realmente faz brilhar a tua essência, ela realmente faz você se manifestar no máximo da sua potência. O que é isso que é só seu? Por isso essa honestidade, por isso esse Júpiter voltando ao movimento direto, te pedindo essa honestidade com você mesmo. Seja justo com o seu coração, seja justo com as suas verdades internas, seja justo com as suas filosofias de vida. Nesse lugar você vai estar pronto para receber as bênçãos. Nesse lugar você vai estar pronto para receber os caminhos abertos. Mas não é qualquer caminho para todo mundo caminhar. Então não ache que você é todo mundo. Não se iluda achando que qualquer lugar vai servir. Encontre o teu. Encontre o caminho que os teus pés querem andar. Encontre o caminho que a tua alma quer se manifestar. E se sustenta. E se alimenta. Alimenta esse teu fogo interno. Para que se você tá com o veículo bom, se o teu templo ainda é casa para esse espírito, não desperdiça. Porque daqui a pouco vai ser sua hora de estacionar o carro. Tá tudo bem, vai chegar de todo mundo. Daqui a pouco eu vou pôr ponto final no meu livro e vou falar, não quero mais escrever, já tá bom. Olha quantos milhões de páginas tem. Mas por enquanto, ainda tem muitas páginas brancas. Então, que você possa reacender essa chama dentro de você, que você possa se relembrar que ainda tem muitas páginas em branco do teu livro, da tua própria vida, e que você passe a olhar agora um pouco mais para a vida, porque a morte já nos ensinou bastante. Do meu coração, pro coração de cada um de vocês,
Axé, Arro, Namastê, Saravá, que possamos aí receber todo esse fogo ariano para reacender a chama divina que habita em cada um de nós.